Olá, seja bem-vindo ao nosso Papo de Carreira. Aqui a gente fala sobre estratégias e oportunidades para você, mulher, que está ou não atualmente num cargo de liderança, mas quer se tornar uma gerente indispensável. Meu nome é Valéria Batagello e hoje nós vamos falar sobre metas. Você acha que meta é importante? Então vamos lá. Uma das grandes coisas que acontecem quando as pessoas começam a falar sobre esse assunto é: não consigo bater as minhas metas. E quando a gente olha para falar sobre metas, a primeira das perguntas é: mas por que eu tenho que ficar olhando se estou batendo ou não as minhas metas? E a comparação inicial que sempre surge, isso é natural, é normal, é que isso só aconteça no trabalho. Porque afinal de contas, no trabalho a gente tem uma série de tarefas para cumprir, a gente tem uma série de atividades para cumprir que faz parte da nossa descrição de cargo, da nossa rotina de trabalho, do nosso dia a dia, e mais ainda, tem a tal da avaliação de desempenho. E é lá que as nossas metas são totalmente confrontadas. A gente, no início do ano ou 2 vezes por ano, depende de cada empresa. A gente já falou sobre avaliação de desempenho aqui em outro vídeo, então você pode procurar para saber um pouquinho mais. Mas cada empresa define o seu método de fazer e aí escolhe como vai definir essas metas e de quanto em quanto tempo vai acompanhar. Então, normalmente, quando se fala em não consigo bater as minhas metas, a gente está falando especificamente sobre trabalho. E é claro que aí você já pensa nisso, porque afinal de contas aqui a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre sua carreira, a gente fala sobre como construir o seu plano para você se tornar gerente, para você conseguir o seu cargo de liderança. Então a gente olha para isso e pensa assim nas metas do trabalho. Mas o que eu quero trazer para você aqui hoje? A gente pensar sobre metas de uma forma geral, porque afinal de contas a gente trabalha com metas o tempo todo. Todo mundo tem as atividades que precisa cumprir ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Todo mundo define os seus propósitos de início de ano, não é? Quando nasce um ano novo, a gente vai lá fazer as metas, tentar pensar pelo menos nas metas das coisas que a gente gostaria de alcançar. Então, o que você pretende naquele ano? Isso também é meta. Então, por que a gente olha para isso e não consegue entender que são basicamente a mesma coisa? Isso acaba confundindo a cabeça de quem está lá no trabalho tentando entregar suas metas e às vezes não consegue. Se a gente der um passo para trás, olhar e entender que todas as metas tudo que a gente faz, tudo que a gente define como objetivo são metas nossas para serem cumpridas, sejam profissionais ou sejam pessoais, fica um pouco mais fácil de entender como que a gente separa essas coisas e o porquê a gente normalmente não consegue cumprir. Quando a gente entende que cada objetivo que a gente define na nossa vida, ele está atrelado a uma meta de cumprir, a uma meta de conseguir realizar aquilo, fica mais fácil de entender onde é que a gente se perde no meio do caminho. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente está aqui pensando sobre metas pessoais de uma condição normal de crescimento. Então, sei lá, um adolescente que está escolhendo a sua faculdade. Então, ele tem a meta de cumprir a sua faculdade, de terminar a sua faculdade, de se formar bem para conseguir um bom emprego. Então, essa é uma meta muito grande. Dentro dessa meta muito grande, a gente tem um tanto de outras metas menores que vão te ajudar ou que vão ajudar a pessoa do exemplo a cumprir aquela meta maior. Então, essas metas vão se desdobrando. Quem não conhece, a gente vai começar a falar um pouquinho mais aqui sobre linguagens do mundo corporativo. Quem nunca ouviu falar isso? Desdobrar as metas da diretoria para cada departamento para que todo mundo possa entender exatamente qual é o seu papel dentro dos objetivos daquele ano, daquele semestre. Depende de como é que as coisas são definidas onde você trabalha e onde você conhece. Então, quando a gente olha para esse exemplo, né, do jovem terminar sua faculdade, as várias metas que ele tem ao longo daquele período são: primeiro, conseguir ir para a faculdade todos os dias, né? Conseguir estudar, conseguir comparecer às aulas. O segundo ponto, tem que cumprir as tarefas que são pedidas
nas aulas. Então, se tem exercício para fazer, tem que fazer. Se tem trabalho para fazer, né? Normalmente são os trabalhos na faculdade, a gente não fala mais em exercício, mas sim, são trabalhos para a gente entregar. Depois tem as provas que são cumpridas. Isso são outras metas. Você tem que cumprir, você tem que comparecer às provas. Mais uma delas, você tem que tirar nota nessas provas para que você consiga ser aprovado naquela matéria. Então, entende como cada um desses passos são metas menores que você precisa cumprir para poder alcançar o seu objetivo maior, que é se formar na faculdade. Então, as coisas não estão soltas, as coisas sempre estão interligadas. E aí, quando a gente chega no trabalho, por que eu usei um exemplo tão simples como esse? Quando a gente chega no trabalho e tem lá a nossa avaliação de desempenho determinada com as tarefas que a gente tem que cumprir, muita gente se depara, num primeiro momento, olha e fala, nossa, mas ainda esse monte de trabalho adicional? Não é um monte de trabalho adicional, é na verdade tarefas ou projetos ou propósitos específicos para que você cumpra um objetivo que a empresa possui. Você faça parte daquele projeto específico que a empresa possui. Então, a sua parte dentro daquela meta maior é uma parte relacionada ao seu trabalho. Então, isso faz parte da sua avaliação, que aí o seu chefe vai te avaliar uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Você já entendeu como é que funcionam as coisas por aí. E aí, quando não fala que não consegue bater as metas, quando fala só no profissional, a gente começa a usar as famosas desculpas. Porque quando não consegue bater a meta, a gente fala assim, ai, mas esse ano aconteceram tantas coisas diferentes. Ai, mas esse ano foi tudo tão complicado, mudou o departamento, entrou gente nova na equipe, ou a equipe diminuiu porque teve uma crise, qualquer coisa que aconteça. A gente usa isso como desculpa para poder dizer que aquilo não foi possível de ser cumprido. Gente, entenda uma coisa. Quando as coisas são tão diferentes, quando um departamento inteiro muda, ou quando existe uma crise que acontece, que a empresa toda sofre com aquilo, os diretores, o seu chefe, as pessoas que respondem pela empresa entendem que as metas precisam ser readequadas. Então, não use esse tipo de exemplo como uma desculpa para poder dizer que não cumpriu a sua meta, tá bom? Então, assim, passados por esses pontos, a gente entende que bater metas é importante para que a gente chegue no objetivo mais completo. Então, se eu tenho um objetivo ao longo do ano que é entregar um projeto inteiro, provavelmente dentro da minha avaliação de desempenho ou dentro do meu escopo de trabalho daquele ano ou daquele semestre, existem outras metas menores que eu preciso ir passando por elas para que no final aquilo tudo somado faça sentido e eu entregue o meu trabalho como um todo. Então, eu preciso aprender a bater essas metas, a cumprir essas metas para que as coisas continuem evoluindo, para que as coisas continuem crescendo. E para que isso faça sentido de verdade, a gente precisa entender onde é que está o problema. Então, dei essa volta toda te dando exemplos e contando como é que as coisas acontecem, como é que as coisas são avaliadas na empresa, para você se situar no ambiente, no assunto metas, para que depois eu tenha uma cachorrinha louca correndo por aqui, mas ela só tá brincando, então tá tudo bem. Se vocês escutarem por aí, tá tudo em ordem, ela só tá brincando, não é? Tá tudo bem aí? Então, vamos lá. A gente precisa entender que essas metas precisam fazer sentido. E quando a gente não consegue cumprir ou quando a gente cumpre muito bem e a gente se conhece bem, a gente sabe qual é o motivo pelo qual a gente não cumpre. Sabe por quê? A gente consegue analisar então as metas pessoais. Você só não consegue cumprir as metas do trabalho ou as pessoais também não? Porque aí a gente vai descendo um nível e entendendo que às vezes o problema é procrastinar atividades. Eu precisaria estudar um pouco mais, eu preciso ler um livro para entender isso daqui. Eu preciso assistir um vídeo diferente para entender um conceito novo, para poder aplicar e melhorar esse tipo de trabalho que eu tenho aqui. E aí a gente começa a entender se isso faz sentido com algo que a gente reproduz na vida normal, na vida de casa, na nossa vida pessoal. Então, se é normal que a gente não consiga cumprir tantas tarefas ligadas a qualquer coisa da nossa vida, é aí que a gente tem que trabalhar.
E aí fala, não, Valéria, mas para de misturar as coisas, eu tô só preocupada com a minha carreira. Gente, a gente é reflexo o tempo todo. Essa história de que a gente se comporta de um jeito em casa e que a gente esquece tudo quando a gente entra no trabalho não é verdade. A gente reproduz exatamente o mesmo tipo de comportamento, de atitude. É claro que no trabalho a gente tem um padrão de comportamento, porque a gente está dentro do nosso trabalho. Aquele ambiente pede, o ambiente corporativo pede um comportamento diferente. Mas a gente não consegue se despir dessa imagem, dessa estrutura que a gente tem de comportamentos e atitudes. Então, para e pensa um pouquinho que assim, se você não consegue cumprir metas no trabalho, possivelmente isso está mais relacionado a algo que você normalmente não consegue fazer também na sua vida pessoal. E aí fica mais fácil entender aonde que você precisa dedicar esforço de verdade para poder começar a entregar suas metas. Então, se o que falta de verdade é determinar um tempo para estudar um determinado tipo de assunto, para fazer alguma coisa na sua vida pessoal, assim como para resolver o seu trabalho no dia a dia, é simples assim. O seu esforço, a sua dedicação e a sua meta, mini meta atual é acostumar a fazer separar esse tipo de tempo todos os dias para fazer um pedacinho daquilo. Então, quando a gente entende isso, quando a gente consegue fazer isso, começar a reproduzir isso na vida normal, fica um pouco mais fácil de entender o que é que a gente precisa fazer para melhorar. E aí, quanto tempo você deve investir para poder cumprir as suas metas? Tá aí o segredo do negócio. Se eu acabei de falar que fica mais fácil de entender quando a gente faz análise do todo, sabe? E muita gente nessa hora trava mesmo. Porque é chato falar do tipo, nossa, mas eu sou uma pessoa que procrastina muito, eu empurro para amanhã a tarefa. Sabe que procrastinar é isso, né? Você tem uma tarefa para cumprir agora e você empurra ela para depois. Põe ela no fim da lista, sabe? Imagina que eu preciso ler esse último livro aqui. Não sei se vai aparecer aí no vídeo, mas enfim, eu tenho uma sequência de livros aqui, com decoração nesse momento. Mas imagina que eu preciso ler esse último livro e eu falo, ou na verdade preciso ler o primeiro, e aí eu olho para ele e falo assim, ai, mas isso aqui tem uma leitura mais técnica, não sei se eu tô muito afim. Aí a gente joga no fim da lista. Aí quando pergunta, viu, mas você tá lendo? Eu tô lendo. Ele tá na minha lista de livros, mas é que eu não consegui chegar lá ainda. Gente, olha só, é normal do ser humano, a gente começa a arrumar desculpas para não cumprir aquilo que a gente precisa cumprir. Então, quando a gente começa a procrastinar as coisas, a gente vai empurrando com a barriga. E esse empurrar com a barriga tem a ver com cumprir metas, mas especialmente com decisões. Então, é a decisão de fazer isso agora, ou fazer isso mais tarde, ou fazer isso amanhã, ou não fazer e esperar ser cobrado por isso. Olha como o problema vai crescendo e uma meta que poderia ser facilmente resolvida por um comportamento nosso muito particular acaba ficando para trás. E aí, quanto tempo você deve investir nisso? Depende disso que eu falei para você. Quando você descobre qual é o seu problema principal para não cumprir alguma das metas, você consegue dedicar tempo diariamente para cuidar daquele ponto específico. E faça isso de verdade, faz essa avaliação, porque a hora que você descobre isso, você vai determinar que de repente meia hora por dia, 15 minutos por dia, de alguma coisa que você precisa fazer para melhorar o seu desempenho, você consegue entregar a sua meta mais rapidamente, você consegue concluir as metas que são determinadas para você. E isso é no trabalho também. Vamos para um exemplo de casa? A gente está falando aqui com mulheres, então vamos lá, a mulherada chega em casa, tem a segunda jornada do dia, cuidar da casa. Quando a gente vai empurrando as coisas, as tarefas que a gente sabe que tem que fazer, eu vou dar um exemplo básico, tá? Pode ser que não seja todo mundo que tenha que lidar com isso no dia a dia dessa forma, mas vamos imaginar que é você quem cuida de todas as tarefas de casa. E você precisa cuidar da roupa, porque afinal de contas a gente precisa da roupa para ir trabalhar de novo, no mínimo isso, né? E você vai empurrando, não, mas hoje eu não tô afim, mas eu vi na previsão do tempo que eu acho que amanhã vai chover. Então, quando você chega no final de semana, doida para descansar, louca para ter um tempo para poder fazer alguma coisa diferente, você de repente olha e vê que se você não lavar roupa naquele momento,
você não tem roupa para trabalhar na segunda-feira. E olha lá, quer saber o tamanho do problema? Você não tem só que lavar a roupa, você tem que passar depois. Não é assim que acontece? Então assim, olha só, são mini metas que depois, num objetivo simples, fala assim, ó, eu tenho que ter a roupa pronta para eu trabalhar na segunda-feira de manhã. Não é simples assim? Não parece simples conversando com outra pessoa? Mas qual é o caminho que tudo isso precisa percorrer para que a roupa esteja lá pendurada no cabide, pronta para você se vestir na segunda-feira de manhã? Então, quando você empurra cada uma das tarefas no seu dia a dia em casa, nas suas tarefas pessoais que são muito particulares, que não têm a ver com a casa, mas que são suas, de crescimento, de cuidado pessoal, tudo isso, quando a gente vai empurrando mais um pouquinho, a gente de repente percebe que a gente passou meses sem se cuidar. A gente passou meses sem cuidar da gente, sem cuidar do cabelo, sem fazer alguma coisa específica que a gente precisa para manter a nossa imagem legal. Então, olha só, tudo isso está relacionado em todas as coisas que a gente vive na nossa vida. E é por isso que eu vou dando esses exemplos, para ficar mais fácil entender que quando a gente entende o padrão daquilo que a gente não consegue cumprir, se é coisa que eu ou procrastino ou decido não fazer porque eu acho que é chato, então aí no trabalho eu vou dar o tipo de desculpa, mas eu não vou fazer isso porque isso foi uma invenção do meu chefe. Então ele colocou lá porque ele quis e eu não acho que isso faz sentido. Gente, se está escrito tem que cumprir, né? É assim que as coisas são. Então agora, se você não negociou direito as suas metas na hora que elas são definidas, a probabilidade de você depois não cumprir porque você simplesmente não concordou é grande. E aí você vai observar um padrão na sua vida também, de que você às vezes não faz coisas para você como pessoa, para você pessoalmente, porque você não concorda com um padrão que você escutou em algum lugar. Ah, então eu não vou cuidar do meu cabelo porque eu ouvi falar que isso é coisa de menininha. Sei lá, gente, qualquer coisa que passe pela sua cabeça. Então são coisas que a gente vai criando como empecilhos e todas elas estão relacionadas a comportamentos e atitudes. Então, nesse ponto, a gente olha para tudo isso para entender o básico, para entender como a gente se comporta, para entender como é que as coisas funcionam com cada uma das pessoas. Lembra, as pessoas são todas diferentes. Então, você pode estar sentado do lado de outra pessoa. Vamos imaginar que você está num departamento que estão lá trabalhando 5 analistas iguais a você, ou 5 supervisores iguais a você. E você olha e fala, não, a gente faz a mesma coisa, então a comparação deveria ser toda igual. Depende como cada um se comporta em relação ao trabalho que tem que ser feito, como cada um se comporta com relação às metas daquilo que tem que ser entregue. E aí você sabe, né, como a gente fala aqui da promoção para gerente, ou de se você já está num cargo de gerente, como é que você desempenha isso melhor? Como é que você se torna gerente indispensável, daquelas que todo mundo olha e fala assim, essa pessoa não preciso nem me preocupar porque todas as metas na mão dela são cumpridas. E você sabe, né, que estando gerente, né, se tornando gerente, você é responsável pelas suas metas e pelas metas da sua equipe. Então, o trabalho aumenta um pouquinho, mas ele diminui em outras condições do dia a dia, da parte prática. Então, você deixa de fazer algumas coisas que são de rotina para cuidar de situações mais estratégicas. E aí que está a coisa mais legal do mundo. Você pode participar de decisões estratégicas, de conduções de assuntos estratégicos para a empresa, mas as metas continuam existindo. E aí você ganha também as metas da equipe para gerenciar. E aí você tem que, ao longo do tempo, começar a entender se as suas metas estão no caminho certo. Para você entender se você vai conseguir cumprir a meta principal. Lembra do exemplo do início do vídeo? O exemplo do jovem que está fazendo faculdade, que precisa se dar bem em cada uma das matérias, que precisa entregar cada um dos trabalhos, que precisa sim cumprir, participar, né, estar presente em todas as provas e tirar nota em todas elas, para poder no final das contas se formar. Senão ao longo do tempo, eu não estou dizendo que isso não tem uma série de fatores que envolvem, tá, gente? Cada um sabe dos problemas pessoais que tem para enfrentar aquilo. Mas para que isso não vire, no final das contas,
um monte de DP que você vai ficar anos tentando cumprir para terminar de se formar, para concluir o seu curso. E aí as metas pequenas foram as que fizeram sentido. Então, como é que eu sei se eu estou no caminho certo de cumprir ou não as metas que eu tenho para concluir? Se as metas pequenas não estão funcionando. Então, se as coisas que eu tenho menores, que deveriam ser mais fáceis de serem cumpridas, eu não consigo atingir, a probabilidade de eu não atingir a meta principal que está lá escrita é muito maior, ela é gigante. E aí, na hora que essa meta não for cumprida, já era. A sua avaliação vai ser ruim, do tipo, você não cumpriu. E é simples assim. E aí não tem aquela história, precisa parar com essa parte de falar assim, mas o meu chefe deveria me entender de que isso e isso e isso e isso aconteceu. Eu não preciso nem inventar exemplo aqui. Porque o isso e isso, você entende que são as coisas que a gente vai usar como desculpa para dizer que não concluiu. Só que nessa hora, aquela expectativa que tinha sobre a gente de que alguma coisa de que tudo ia ser concluído, imagina, além de mim, tem as tantas outras pessoas que trabalham nesse lugar que precisam fazer a sua parte para que o resultado da empresa seja atingido. Então não é simples assim uma meta boba que determinou para mim e que eu acho que não faz sentido. Ela tem que ser um desdobramento e ela é. Quando você entender que você faz parte desse pedacinho pequeno para o resultado total da empresa, começa a fazer mais sentido de que a sua função é importante. Então, de novo, o segredo para observar se você está no caminho de cumprir as suas metas ou não é ver se o seu desdobramento das metas, se as suas mini tarefas para que aquilo funcione está acontecendo ou não. Você consegue observar isso? Eu tenho certeza que sim. Eu dei o exemplo aqui da roupa agora. É fácil. Transforma esse exemplo, pega um exemplo seu de trabalho e olha quais são todas as coisas que você tem que fazer para cumprir. E determina ali quais são os prazos que você precisa fazer, aquelas mini metas, aqueles mini objetivos, para que você entregue a sua meta de verdade. E aí, eu vou te dizer que às vezes pode ter alguma pergunta, alguma dúvida na sua cabeça do tipo, mas ficar cuidando das minhas metas pode ser ruim? Eu particularmente acho que não. Eu acho que o único senão que eu posso colocar aqui é você se cuidar para não se prender a assuntos únicos e pequenos, tá? Então, assim, quando você olha para suas metas, não se prenda, cuidado para não se travar. Esse pode ser um dos motivos para você não conseguir cumprir a sua meta. Cuidado para não se travar em cumprir alguma coisa e se focar só nela, cumprir aquela tarefa com tanta perfeição, que chega uma hora, e nem sei se é tanta perfeição, tá? Isso é na sua cabeça. Precisa entender se isso realmente é o nível de excelência ou de perfeição que se espera do seu trabalho. Tá? Vamos voltar no exemplo da dona de casa de novo, da mulher que atua em várias jornadas? Vamos imaginar que você se foca especificamente em só lavar roupa. Uma belezinha, você olha, tá tudo em ordem na sua lavanderia, você não encontra nem uma pecinha de roupa no seu cesto de roupas. Mas na contrapartida disso, o seu armário de roupas para passar está lotado. E as outras coisas que acontecem na sua casa, porque afinal de contas, se você cuida da sua casa, você não cuida só das roupas. As outras coisas ficaram sem fazer. Então, o perigo de se focar em alguma coisa específica da meta, porque você não quer olhar para as outras, que na verdade se junta a todos os exemplos que eu dei até agora, é o grande perigo de você não cumprir as outras coisas, é se focar em apenas uma delas. Ou porque você gosta mais, ou porque ela é mais confortável, ou porque aquilo não dá trabalho nenhum, você já sabe como fazer, então vamos fazer aquilo que é mais fácil primeiro e deixa o restante para depois. E aí a gente entra naquela bola de neve de eu faço o que é mais fácil, esse eu deixo para depois, e de repente quando você percebe, você entrou na tal da procrastinação e está empurrando aquele assunto que você precisava fazer, que às vezes era o mais importante. E a coisa que eu diria para você que assim, o ponto-chave para a gente encerrar isso daqui com algum aprendizado válido mesmo, algum aprendizado prático para você já colocar isso para funcionar, é exatamente o seguinte: se você organiza tudo isso, se você
cria o hábito de colocar isso no papel. No papel, assim, eu gosto muito de papel. Pode ver que eu tô sempre com um caderno aqui em todos os vídeos, porque sim, eu gosto de escrever. Gosto de escrever também textos, que é o que tá nas minhas redes sociais. Eu sempre tô postando alguma coisa lá. Eu gosto sim de escrever, mas eu tenho essa necessidade visual de enxergar. Então eu faço as listas, eu desdobro aquilo que eu preciso fazer. Então, organize dessa forma, tente entender cada uma dessas coisas que você precisa fazer, para que você coloque tudo isso numa forma que faça sentido na sua cabeça, para que você passe a conseguir cumprir as coisas que você não está cumprindo. E aí, a cada ponto desse que você vê que ou você não fez, aí você consegue entender o que é. E vai entender qual é o padrão que acontece, porque sim, elas se repetem em todas as situações de metas e objetivos que você tem na sua vida. Então, quer ser um profissional que entrega todas as suas metas? Quer ser aquele gerente que, inclusive, além de cumprir as suas metas, você consegue conduzir a sua equipe muito bem para que todo mundo também entregue? Então, você precisa aprender a entender as metas e colocar elas no prazo correto para fazer com que isso aconteça. Isso sim faz parte de uma organização mental, uma organização de trabalho, uma organização pessoal, para que as coisas aconteçam no tempo certo. E aí sim, você vai conseguir passar a entregar melhor as suas metas antecipadamente. E aí a sua aparência, né? A sua imagem profissional automaticamente muda. Você deixa de ser a pessoa que entrega as coisas na hora que você é cobrada para entregar as coisas, para que as coisas funcionem tão naturalmente que as pessoas às vezes nem percebem que aquela tarefa já foi concluída. Mas no final o resultado está lá, o resultado aparece, então é simples assim. Então é assim que você se torna de verdade uma gerente de qualidade, uma pessoa com resultados excepcionais. As coisas funcionam tão redondamente que você não precisa de grande esforço para fazê-las acontecer, porque elas estão bem definidas. Então assim a gente fecha esse assunto pensando, troca isso de eu não consigo cumprir as minhas metas para o que eu preciso fazer de diferente para começar a entregar as minhas metas no prazo e as minhas metas, os meus trabalhos com excelência, com qualidade. Um pouquinho de cada vez. Então entende, a sua dedicação por dia vai ter que ter aí uma definição, uma organização sua. Isso é particular, funciona de um jeito para cada pessoa. Mas enfim, faz uma organização mínima, comece a entregar isso e comece a anotar que você concluiu, para você entender que aquilo que você determinou funcionou. Combinado? Então eu espero de verdade que isso tenha feito sentido para você, que a partir de hoje você não tenha mais medo das metas, porque sim, as metas são necessárias, as metas concluídas, as metas realizadas te levam para o próximo nível, te levam mais rapidamente para o seu plano de se tornar uma gerente indispensável. Obrigada pela companhia, eu te vejo já já no próximo vídeo com mais algum tema que realmente nos leve a entender melhor nosso caminho e carregar a gente rapidamente aí para as nossas promoções, para a nossa carreira bem-sucedida, para gerente indispensável que existe dentro de cada um de nós. Obrigada pela companhia de novo, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!